E quando você menos espera, vai a Netflix e lança o que pode ser uma das melhores produções dos últimos anos. Sério, eu fiquei simplesmente anestesiado e maravilhado a cada episódio que eu assistia desse novo lançamento e torcendo para ter mais 2, 3, 4, enfim, quantas temporadas forem possíveis. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Johnny Sais, o Geek Barba, e hoje nós vamos falar sobre a série Love, Death and Robots, uma antologia de animação que estreou dia 15 de março na Netflix. Love, Death and Robots é uma antologia, como eu já disse antes, ou seja, ela é um conjunto de histórias. No caso, é um conjunto de histórias em formato de animação e tem animação para todos os gostos. Tem animação no formato 2D, no formato 3D, num formato mais oriental, no formato mais ocidental e nos mais diversos mundos e ambientes. Então, tem animações que são mais voltadas para o espaço, outras que são aqui na Terra, outras que surpreendem pra gente por onde elas se passam e podendo ser tanto futurísticas quanto cyberpunk, quanto lá no passado ou em viagens do tempo. Enfim, tem para todos os gostos, mas elas estão sempre dentro do tema que é o título, que é amor, morte ou robôs. Então, se você gosta de amor, morte, gostar de morte é um pouquinho macabro, mas enfim, se você gosta de um pouquinho de sangue, uma coisa assim que tem bastante, e robôs, é claro que você vai gostar dessa antologia. E o completo charme dessa série é que cada episódio se passa num mundo diferente e é completamente diferente do anterior, ou seja, você termina um, você absorve aquela animação e já tem que se preparar para a próxima, que é algo completamente novo. A série foi criada pela dupla Tim Miller e David Fincher, que já estão mais que acostumados a esse universo meio sci-fi. Tim Miller, ele foi o diretor de Deadpool, o primeiro filme do Deadpool foi ele que dirigiu, então dá pra notar aí que as piadas, as coisas bem depravadas e até várias cenas de sexo pode ter um dedinho dele, porque tem bastante disso nas animações, a gente viu isso também em Deadpool, e também ele é o roteirista do Exterminador do Futuro, que vai estrear esse ano, então a gente vê que robôs ele entende, né? E também amor e morte que a gente vê em Deadpool. E David Fincher é famoso pela direção de O Clube da Luta, então tem aí algumas animações que parecem até um pouco Clube da Luta, e também Alien 3. Enfim, você consegue ver por essas peças, por essas criações dos diretores, dos que foram os criadores dessa série, o que tá por esperar. Então, se você gostou de Deadpool, de Clube da Luta, de Alien 3 e também gosta da pegada de Exterminador do Futuro, pode crer que vai ter elementos de todas essas produções em alguma das animações de Love, Death and Robots. Bem, como a série é uma antologia de 18 episódios e cada episódio é uma história individual, não vai dar para eu ficar tratando cada história, fazendo uma crítica de cada uma. Até porque se eu fosse fazer isso ia ser praticamente, nossa, essa história é maravilhosa, nossa, essa história é demais, nossa, eu amei essa história. Porque realmente eu não consegui achar defeito nas histórias, porque apesar de ter no máximo 20 minutos, a construção do universo que a gente é inserido é muito bem feita e você consegue sentir muitas vezes a aflição que o protagonista está sentindo e tudo isso em poucos minutos, o que me faz perguntar como certos filmes conseguem errar bastante de que em 2 horas eles não conseguem fazer com que a gente tenha empatia pelo personagem e nessas animações a gente consegue sentir uma empatia imediata em poucos minutos. Sério, é uma coisa fantástica o que eles conseguem fazer. E também as histórias, elas são completamente avoadas, então vai ter coisas que vai ser uma vibe mais Black Mirror, outra coisa vai ser uma vibe mais cyberpunk, mas todas elas são muito bem construídas. Para você ter ideia, tem uma história sobre um iogurte que decide dominar o mundo. Enfim, aí você tem que ver para saber como que essa dominação mundial do iogurte se deu. Mas saiba que é muito boa e possui uma ótima crítica social. E por falar em crítica, eu acho que Love, Death and Robots, além de ensinar pra gente lições de moral em cada um dos episódios,
ele também coloca a gente para refletir sobre uma coisa. Muitas vezes as animações, na verdade, muitas vezes não, na verdade a maioria das vezes, as pessoas acabam taxando as animações como algo já infantil, algo que não deve e não serve para o público adulto. E eu acho que essa série ela joga isso já por terra. Primeiro porque ela tem classificação de 18 anos, então ela é bem violenta, tem muito sangue, decapitação e cenas bem brutais. Também tem bastante sexo com nudez mesmo, mostrando partes masculinas e femininas ali na tela, então não deixem as crianças assistir, tá lá que é maior de 18 anos, então apesar de ser animação, é 18 anos e mostra que as animações podem ser maduras e podem ser direcionadas para o público adulto, tirando dessa categoria de que a animação é apenas para criança. Eu acho que o futuro das grandes superproduções está na mão das animações. A gente já teve aí o Oscar de melhor animação com Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu acho simplesmente espetacular, porque é uma animação bem madura e muito bem feita e que enche os nossos olhos, que ela é completamente colorida e espetaculosa, coisa que não daria para fazer num filme. E também a gente vê também nas animações da DC que são infinitamente melhores do que os filmes. Tá que os filmes da DC estão melhorando agora, mas os desenhos da DC desde o início, eu acho que desde Flashpoint e até alguns desenhos que vieram antes, já mostra que as animações são superiores porque permitem uma liberdade criativa maior. Liberdade criativa é essa que eu acho cada vez mais importante no mundo dos cinemas, porque os filmes, e quando eu falo filmes, eu já mencionei algumas vezes, eu estou falando de filmes live action, ou seja, com atores reais, eles têm essa responsabilidade de serem fiéis com o mundo real, tirando, é claro, filmes que são completamente viajados. Então, quando alguém for pular, não pode pular 5 metros e tal, tem que ter uma certa responsabilidade com o mundo real. Agora, com animação, isso já é anulado, porque quando a gente vê um desenho, uma animação, a gente já sabe que aquilo é irreal, então aquilo pode ser viajado, alguém pode soltar 8 metros, alguém pode dar piruetas e fazer movimentos impossíveis para um ser humano que a gente não vai achar aquilo estranho, muito pelo contrário, a gente vai achar aquilo fantástico e espetaculoso. Então eu acho que essa liberdade que as animações dão estão cada vez mais necessárias no mundo do cinema pra gente poder se surpreender, porque muitas vezes a gente vai pro cinema e acaba vendo praticamente as mesmas coreografias de luta, as cenas, por mais grandiosas que sejam, não surpreendem mais tanto a gente, porque a gente praticamente já viu de tudo. Então a minha dica e também o meu pedido é: veja Love, Death and Robots, se delicie com cada um dos episódios, preste atenção não só na beleza que eles têm, mas também na mensagem que traz por trás dele, porque cada um tem uma mensagem toda especial e é muito bom a gente aprender com essas mídias, porque eu acho que tanto as animações como filmes, livros, etc, tudo tem alguma coisa para ensinar pra gente, então a gente tem que ficar atento a essas coisas. E também, se você tiver algum certo preconceito com as animações, quebre esse preconceito, porque, sério, é o futuro e cada vez mais a gente vai ter cada vez mais animações. Tá aí a Netflix lançando 18 curtas de animações pra gente que são simplesmente impecáveis e vamos torcer para ter mais 18 e mais 18, enfim, até a Netflix cansar, ou então até a gente achar que já não tá tão bom assim. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue aqui Barba em todas as redes sociais, principalmente Instagram, que tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau! E aproveita e comenta aqui embaixo qual dos episódios de Love, Death and Robots você mais gostou. Eu sinceramente amei os 4 primeiros, principalmente os 3 robôs, e também tem Metamorfos que é mais pro final, mas os 4 primeiros pra mim são imbatíveis.